Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Fonte Podcast. Esse é um espaço destinado a pensar reino e missão. A gente acredita que chegou a hora de fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito revolucionário. Mas, por favor, não me entenda mal, isso não significa que o jeito que a gente fez até hoje seja errado. Até porque nós somos tributários, né? Nós devemos a esse modelo que nos trouxe até aqui. Porém, é possível sim fazer as coisas de um jeito mais transparente, de um jeito mais sustentável e eficiente. E foi por isso que nós criamos o Fonte, o primeiro endowment cristão do Brasil. Você sabe o que é um endowment? Não? Então fica com a gente que com certeza no papo de hoje você vai saber um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo a Julie, que é uma profissional incrível. Eu já tenho, gente, convidado a Julie para muitas coisas há muito tempo, mas você não acredita na dificuldade da agenda dessa mulher. Foram muitos convites, mas hoje deu certo e eu estou muito feliz, Julie, de te receber aqui no nosso escritório e poder gravar esse podcast com você, porque eu admiro muito sua trajetória profissional, admiro muito a sua casa, sua família, seu esposo, suas filhas. Então, prazer te receber aqui, Julie. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Que bom, né? Que bom que deu certo. Finalmente Sim. conciliar essa agenda, ainda mais para falar de um tema que eu sou apaixonada, que eu amo, né? Que é a inovação. E falar um pouquinho também, né? Sobre endowment, sobre esses novos modelos, né? De negócio que eu Sim. acho que vieram para ficar. E vieram para realmente trazer, né? Trazer essa novidade, né? No que a gente precisa. Né? Eu Sim. acredito muito nesse poder da inovação, de ela trazer coisas novas e projetar esse futuro, que eu acho que é esse caminho para o futuro. Exatamente, isso são os endowments, gente, uma tecnologia financeira e legal que queríamos que fosse uma coisa brasileira, mas não, é uma coisa centenária, talvez até milenar, que tem aí no mundo, mas infelizmente só foi regulamentada no Brasil em 2019, através da Lei 13.800. Mas, Julie, sem mais delongas, eu queria falar com você sobre inovação. Porque eu sei que essa é a sua área, eu sei que esse é o seu métier diário e você está envolvida nisso em uma empresa gigantesca aqui no nosso país. Mas antes, um pouquinho antes, fala para mim um pouquinho da Julie. Quem é a Julie? Tá bom, falar um pouquinho então. Hoje eu tenho, acho que ano que vem eu completo mais ou menos 26 anos de carreira, né, Uau. no banco e no mercado financeiro como um todo, né, porque a gente acaba tendo uma atuação conhecendo outras empresas também do conglomerado. Mas somos novos, né, Julie? Porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Essa semana eu faço 45 anos, então Poxa, assim, 26 anos de carreira. pois é. Caramba, começou cedo. Comecei como estagiária, né? Depois eu fiz concurso, acabei entrando no banco. E o banco, quando eu falo, né, sobre o meu tempo de casa, especialmente com pessoas assim que, né, são mais novas, o pessoal fica, meu Deus, né, todo esse tempo. E como é que você aguenta ficar na mesma empresa tanto tempo, né? E eu sempre falo assim, olha, eu trabalhei em várias empresas ao longo Sim, desses anos, imagino. com várias coisas diferentes, né? A gente entra no banco, na agência, né? Muitas vezes a maioria, né, das pessoas entra na agência. E aí o banco oferece diversas possibilidades de carreira, Uhum, né? Eu acho que esse é o bacana de trabalhar numa empresa grande. Uma uhum, característica de empresas grandes é isso. Você poder, enfim, desenvolver vários planos de carreira diferentes. E comigo foi assim. Eu sou um pouco inquieta por natureza, então nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Eu gosto de aprender coisa nova. Então nisso eu passei por área comercial, passei por superintendência, gerenciei agências grandes até lá no Paraná, depois eu vim aqui para Brasília, legal. uma carreira mais na área estratégica, e aqui trabalhei na área de clientes, na área de estratégia, na área de inovação, de negócios digitais, trabalhei com CRM, liderei projetos de inovação, trabalhei também na área de risco, compliance, e hoje eu estou na área de inteligência artificial e analytics, Uau. né, do banco. Então, uma área também assim que tem
Tem muito de inovação. Porque Pouca demanda no banco, né? não, no mundo como um todo, né? Hoje o que mais se fala é inteligência artificial. E então é isso, né? Assim, essa possibilidade de transitar em vários temas, como eu falei, né? A minha sensação é de ter trabalhado Em né? várias empresas. Em várias empresas ao longo desses anos, e o que eu falo, inclusive, né? Nas minhas mentorias lá, que o pessoal me procura no banco, é isso, né? Essa possibilidade que o banco dá. E o como que você mudar de área, né, ou você mudar de assunto, né, você vai agregando novos conhecimentos e novas experiências na carreira, né? E às vezes a gente tem o medo da mudança. Sim. É o medo de iniciar uma nova carreira, ou às vezes até de mudar um pouco, né? Sair do que está fazendo, mudar para outro tipo de trabalho. E pelo menos na minha vida foi isso, né? Assim, o quanto isso me favoreceu e foi me ajudando a ter, né? Hoje eu estou aqui numa área de tecnologia, mas eu tenho a visão do negócio, eu tenho a visão da estratégia, eu tenho a visão do risco, que é super importante também, a visão de projeto. Imagino. Isso tudo contribui, né? Então, isso é um pouquinho da minha jornada profissional. Eu sou formada em economia, fui depois fazer pós em sustentabilidade, marketing, fiz um mestrado em marketing também. E tenho vários cursos de formação ao longo desses anos, né? Os que eu gosto de destacar, porque foram realmente mudaram a minha vida, foi um curso que eu fiz no MIT, de IA, aplicado aos negócios, e um outro que eu fiz em Stanford de tecnologia, inovação e tecnologia. Legal. Mas a gente nunca pode parar de aprender, né? Então, Sim. tá toda hora, né, buscando se reciclar e aprender coisa nova, então... É isso aí. Falávamos sobre esse assunto ainda há pouco numa mentoria, que quando a gente para de crescer, aquilo que a gente faz também para de crescer, né? Quando a gente alcança o nosso teto, o nosso time também alcança o teto deles também. Com Mas, certeza. Julie, que legal. Me fala um pouco sobre como que você se enveredou para a área de inovação. Você já deu algumas dicas para a gente de como isso foi acontecendo, mas como o interesse foi desperto em você para essa área específica no banco? Teve algum ponto crítico ou foi um interesse mesmo genuíno que nasceu e você foi procurando isso? Eu acho que tem um pouco do perfil, né, de cada um. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosto de novidade, gosto de, enfim, assim, tentar melhorar o lugar onde eu estou, né? Pensar os problemas eu vejo como desafios, como oportunidades, né? E isso foi se materializando na minha vida profissional, em projetos que eu fui tocando mesmo, né? Então, cheguei lá na área de clientes, por exemplo, a gente tinha um grande desafio, estou falando aí de 12 anos atrás, que era a bancarização no Brasil, né? A gente falava naquele momento... Open Bank? Não, a gente nem falava de Open Banking. Há mais de 10 anos atrás, a gente Uau. falava das pessoas que não tinham conta em banco, né? A grande maioria da população brasileira naquele momento, em especial a população de baixa renda, era desbancarizado. Por quê? Porque era complicado abrir uma conta em banco. Não sei se você lembra, né? Assim, você tinha que ter uma série de documentos. E às vezes as pessoas não tinham todos os documentos, principalmente comprovante de residência. Era um dos documentos que mais dificultava, né? Para quem mora, às vezes, numa comunidade, ou às vezes para quem mora, né, dentro de um sistema ali que não tem um comprovante de endereço no nome da pessoa. É né? mais ou menos na mesma época dos bancos digitais? Aí depois foram surgindo os bancos digitais. O que Então, aconteceu? depois ainda. O que aconteceu? Aí naquele momento eu falei, gente, nós temos um grande problema, né? Nós somos um grande banco e a gente precisa criar uma solução, né, para quebrar essa barreira e facilitar a entrada, né? E aí, enfim, fomos olhar as normas do Banco Central, como é que a gente poderia facilitar o processo, porque além disso a gente tem uma regulação. E eu só estou contando essa historinha porque, assim, eu gosto de falar que a gente nunca pode desperdiçar uma indignação. Então, quando a gente se indigna com alguma coisa, ali tem uma oportunidade da gente inovar. Você né? está vendo alguma coisa que provavelmente alguém ainda não viu, que Exatamente. te desperta um Não, comichão. foi assim, né, que muitas empresas hoje que são super bem-sucedidas Sim, nasceram. grandes né? ideias, né? Uber, por exemplo, né? Uma indignação. Tô lá em Nova York e não consigo pegar um táxi. Meu Deus, que indignação, né? Não é possível. Poxa, tô indo para um evento em São Francisco e não tem onde ficar. Todos os hotéis estão lotados. E assim surgiu o Airbnb. Então, são empresas que nascem, né, de uma indignação, né, de alguém que fala, opa, aqui tem uma oportunidade. Porque igual eu
estou sofrendo isso, estou ficando indignado com isso, muitas outras pessoas também podem estar sentindo a mesma coisa, e ali pode haver uma oportunidade de inovação no novo negócio. E aí, enfim, foi mais ou menos ali, né, que essa coisa começou a nascer na minha vida. A gente começou a tocar alguns projetos voltados à bancarização, né, dessa faixa de clientes, principalmente dos clientes com baixa renda. Certo. E aí é muito interessante quando a gente vai ouvir os clientes, né? E foi uma experiência que a gente fez um trabalho de focus group. A gente viajou para algumas cidades do Brasil junto com uma empresa que estava mediando o processo. E como foi revelador, né? Uma coisa simples, você colocar as pessoas numa sala e você perguntar por que você não tem conta em banco, né? Qual é a dificuldade que você enfrenta? E coisas reveladoras saíam dessas conversas. Pérolas. E você falou assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, eu nunca tinha pensado que, por exemplo, as pessoas não confiavam no banco porque elas tinham medo que o banco ia, no linguajar, né, ia comer o meu dinheiro, né? Então, mesmo aqueles que tinham uma conta salário, né, para receber ali o seu salário, o primeiro dia, o momento que eles, né, recebiam ali o salário, eles iam lá e sacavam tudo. Uau. E a gente, por que as pessoas fazem isso, né? E saem, às vezes, da agência ali com todo o dinheiro no bolso, enfim, às vezes acabam sendo assaltados, tem todo um problema de segurança. E aí, uma das pessoas com quem eu estava conversando, para mim, foi, assim, revelador. Ele falou assim, não, porque sabe o que eu faço? Eu pego o dinheiro, né? E aí eu já separo tudo que eu vou fazer no mês com aquele dinheiro. Então, eu coloco o dinheiro na mesa, eu separo o dinheiro do aluguel, eu separo o dinheiro do gás, eu separo o dinheiro da conta de luz, eu separo o dinheiro da internet, porque internet era, assim, uma coisa fundamental, né? Sim. Podia ficar sem pagar o aluguel, mas a internet tinha que pagar. Enfim, ele explicou ali como é que ele fazia essa gestão e falei, gente, veio aquele insight. E assim, gente, é isso. Não é que as pessoas não confiam em banco. Tudo bem, tinha uma questão de não confiar, achar que ia debitar tarifa, essas coisas. Mas tinha muito mais uma questão de como que a pessoa fazia a gestão do dinheiro que estava ali. Porque uma coisa é você estar com o dinheiro todo na conta corrente, outra coisa é você estar com ele todo separadinho ali, facilitando essa administração. Então, se eu estou contando isso assim, como um ponto que eu acho que é super relevante quando a gente fala de inovação, que é conhecer o cliente. Sim, talvez por isso que as caixinhas, famosas caixinhas do Nubank hoje em dia também façam tanto sentido, né, e sucesso. Mas, Julie, como você que trabalha com isso de inovação todos os dias, como você enxerga e define inovação? Bom, tem várias definições, né? Mas a que eu mais gosto é a mais simples, a que vem do dicionário mesmo, né? Que é fazer algo novo. Bem Steve Jobs. Fazer algo novo. Simples. Exatamente. Só que é uma definição simples, mas ela não é simplista, né? E primeiro porque ela tem uma palavra que é o fazer, né? Parece básico, mas inovação tem a ver com fazer. Enquanto a gente está com uma ideia só no campo, né, das ideias, no PowerPoint, né, ou lá no papel, no bloco do celular, aquilo é apenas uma ideia. Uma ideia. Né? Para ela virar realmente uma inovação, ela precisa acontecer, ela precisa ser feita. Né? Então, um protótipo, um projeto, ele tem ali um potencial inovador, pode até ter, mas ele só vai se concretizar como inovação quando ela vier realmente para o campo da implementação. Sim. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem muitas ideias. Né? Eu sou uma pessoa que tem ali um caderninho que às vezes eu vou lá e vou anotando. Então, eu sou uma pessoa inovadora? Até que sim, mas assim, quantas daquelas ideias eu efetivamente saíram tirei do papel? Poucas, né? Então, e às vezes a gente vê a pessoa que às vezes teve uma ideia que nem era, vamos lá, assim, tão incrivelmente sensacional. Né? Mas ele foi lá, né? Isso é a capacidade do empreendedor, né? De transformar ali, às vezes, uma ideia aparentemente simples. Quando ela vai para a prática, às vezes aquilo tem um potencial de negócios enorme, né? Então, assim, esse fazer é a primeira característica, né, de algo que é realmente inovador. É algo que sai do campo das ideias e vai para o campo da implementação. E a segunda parte do conceito é algo novo, né? Fazer algo que seja efetivamente novo, né?
inovação é isso. Inovação não é quando eu só mudo a logo da empresa. Uhum. Quando essa logo está muito defasada, vamos dar uma modernizada, Atualizada vamos aqui inovar, nela. né? E aí eu vou lá, né, contrato uma agência, vem lá com uma logo mais moderna, ou quando eu mudo a embalagem do produto, mas assim, eu não estou mudando nada de fato no uso dele, eu só estou mudando ali, né, uma questão mais estética. Às vezes eu estou mudando a forma de comunicar, estou fazendo uma nova campanha de marketing. Então tudo isso é muito legal, é muito importante que seja feito, mas isso não é também inovação. Inovação é quando a gente muda, de fato, algo, né? Seja criando algo novo, seja trazendo uma melhoria para aquilo que já existe, mas que, de fato, não existia antes. Né? Que legal. Eu gostei muito de tudo que você falou, mas especificamente desse lance da inovação ter a ver, às vezes, com alguma coisa que te dói, alguma coisa que te chama atenção, um incômodo que eventualmente você tem. Porque isso foi o que gerou o Fonte, né? Eu sou pastor, eu trabalho com igreja no seu dia a dia, mas também tem um lado empreendedor muito forte dentro de mim e me incomodava a facilidade com que a gente faz do evangelho se tornar algo só teórico. Eu venho da academia, né? Eu dei aula durante muito tempo e com o tempo aquilo vira um discurso e eu percebo ou percebia em mim, para não falar dos outros, com o tempo o evangelho também se tornando um discurso, algo para ser discutido, e aí tem vertentes e teorias diversas e em assuntos extremamente complexos e interessantíssimos, mas quando eu olhava para a vida de Jesus, quando eu olhava para alguns versículos específicos, tipo a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, tipo eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estive nu, vocês me vestiram, fui preso, vocês me visitaram, eu não parece não estar certo. De outro lado, também me incomodava o jeito que a gente faz o reino se movimentar dentro das igrejas. Todo domingo a gente fala sobre dízimo. Gente, eu fico frustrado em falar todos os domingos sobre dízimo na igreja. Não porque o assunto não seja importante, mas porque se ele é tão importante como ele é, qual a dificuldade que a gente tem com esse assunto que ele precisa estar voltando à tona o tempo inteiro? Me parece que a gente não entendeu aquilo que Jesus falou sobre dízimo. E como é difícil fazer missões muitas vezes dentro da igreja, porque me parece que a gente está o tempo inteiro enxugando o gelo, que a gente está pagando uma conta que já venceu, mal a gente levantou recurso para mandar o missionário, quando ele volta a gente ainda está devendo, a gente não consegue pensar a longo prazo, a gente não se organiza. Cara, e Paulo fala uma coisa tão simples e que já está nas escrituras há tanto tempo, ele fala assim, olha, eu estou levantando uma oferta para os irmãos da Judéia, mas vamos fazer o seguinte, toda vez que vocês se reunirem, vocês dão um pouco, de maneira que vocês não precisam dar muito de uma vez, e nem quando vocês derem, isso vai te fazer falta se você for dar muito de uma vez, porque vai, às vezes, descompor o seu orçamento familiar. Então faz isso de maneira periódica, faz isso de maneira constante, de forma que quando eu passar por aí em direção aos cristãos da Judéia, eu possa levar essa oferta que vocês recolheram e ela vai ser significativa, ela vai abençoar os cristãos. Caramba! Eu acho que você tocou em alguns pontos aí bem legais, assim, né? De fato, acho que a boa parte das grandes ideias do mundo, elas nascem disso, né? Dessa indignação, e eu acredito, né, como cristã, que quem coloca isso dentro de nós é o próprio Deus, né? Sim. Que nos movimenta, né? Nos leva, né? E você falou sobre um ponto que é importante diferenciar, né? Uma invenção de uma inovação, que é o valor que essa inovação gera, né? Então, tem muitas invenções, e aí tem até, quando a gente pensa em inventores, né, a gente pensa lá de aqueles estereótipos, tipo o professor Pardal, né, não sei se é da sua época lá, né, do tio Patinhas,
aquele laboratório cheio sim. de, né, engenhocas e coisa e tal. Então, esse é uma pessoa criativa, uma pessoa, né, um inventor. Mas a inovação, ela precisa gerar valor. Aham. Né? Então, o que você falou, né? O que no fundo as pessoas estão buscando em qualquer produto, em qualquer serviço, em qualquer abordagem, em qualquer negócio, é o valor. O que isso vai me gerar de bom? Qual é o ganho que eu vou ter com isso? Isso vai facilitar a minha vida de que maneira, né? Seja em qualquer área, né? Em qualquer business. E isso é algo que a inovação traz. Então, eu gosto de representar isso numa fórmula, né? Que a inovação é uma invenção, ou seja, algo que foi criado, Sim. certo? Mais o valor. Porque algo pode ser inventado, você pode criar aqui, sei lá, um produto que, né, ou uma invenção que é criativo e tudo, mas, cara, vai resolver o problema de quem isso, né? O que valor que isso vai gerar, né? E a invenção não, ela tem uma característica de ela ser comercialmente viável, ou ela ser, de fato, né, algo que pode ir para o mercado, pode ser uma ideia, não necessariamente precisa ter um valor comercial, né? Mas ela vai para o mercado e ela gera valor para alguém. Então, esse é um ponto que você falou que eu achei bem interessante fazer o link. E um outro ponto que você falou, assim, né, sobre o dízimo, sobre essa coisa, né, poxa, precisa ter uma abordagem nova, que é a questão da criatividade. Sim. Né? Normalmente, a inovação, ela é associada à criatividade, né? E, de fato, né, é a criatividade que nos permite ter novas ideias, né? Ou ser uma pessoa, né? Sei lá, vir ali aquele insight, né? Aquele momento, né? Da lâmpadazinha, assim, né? Que vem a ideia pronta. E isso, às vezes, se criou até um mito, né? De que a inovação, ela é associada a esses momentos, né? De iluminação. Caiu uma maçã na minha cabeça. Isso, iluminação divina, em que vem uma força sobrenatural. Sim. E, uau, vem aquela ideia, assim, né? De fato, às vezes pode começar assim, pode começar com esse insight, né? E vem aquele insight ali, às vezes até num momento, às vezes até que você nem tá pensando no assunto, você tá lá caminhando, você tá tomando banho, você tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, uma dirigindo. Revelação. E vem aquela revelação, tá aí, é isso que eu preciso fazer, né? De fato, às vezes é assim que uma inovação surge. Pode rolar. Mas eu acredito que a inovação ela tem muito mais transpiração do que inspiração. Sim, não é só sobre genialidade, né? Não, pelo contrário. Eu acredito muito assim que a gente vai ter talvez a chance de ter alguma ideia disruptiva, né? Que vai mudar o mundo, vai mudar o rumo dos negócios, né? Citei aqui o exemplo do Uber. Talvez o cara que criou o Uber lá atrás nem sabia, né? O potencial que isso traria, a discussão de regulação que ia vir com o Uber, ia criar novas profissões, né? Ia trazer inovação ali na forma de entrega, né? Vários negócios que surgem. Novos mercados, né? Ver as locadoras de veículo agora alugam carro para motoristas de Uber. Exato. E como isso teve que mexer na regulação dos países, seja em relação ao táxi, seja em relação à própria criar novas formas de contratação, né? Porque são profissionais autônomos. Como é que eu protejo ali, né? Esses direitos básicos, né? Desse trabalhador, enfim. Então, talvez ele nem sabia, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: a gente não sabe se a gente vai criar a próxima inovação disruptiva, né? Que vai mudar o mundo. Mas a gente tem todos os dias pequenas insights ou pequenas oportunidades, né, à nossa disposição de mudar, melhorar um processo, né, igual você falou, poxa, o que a gente pode fazer diferente, gente, na dinâmica aqui, né, da liturgia, do culto, para falar sobre, não é possível, né, a gente tem que seguir, fala sério, né, esse padrão. Então, ali, quem sabe, tem uma inovação para ser feita. Quem sabe ela não vai ser aquela que vai mudar o mundo, mas ela vai melhorar esse processo. E ela vai gerar valor, né? Então, eu acredito muito nisso, nesse poder e nesse potencial das pequenas ideias, né? Que somadas, né? Têm capacidade de gerar grande valor para toda a sociedade, para todo mundo. Exato. E que não necessariamente precisa ser essa ideia genial, né? Porque senão, às vezes, a gente fica esperando demais pela ideia genial, ela não vem, e a gente perde a oportunidade de fazer as pequenas coisas do dia a dia. Sim, imagina você... quando a gente começou nesse universo dos endowments, a gente percebeu que
Hoje os maiores endowments do mundo estão nos Estados Unidos. E geralmente eles estão associados a atividades de educação, a atividades de saúde. Então, Harvard, Stanford e Yale, todos têm endowments bilionários por trás de si. São endowments de 50 bi, 70, 75 bi, que é o de Stanford. Na área de educação ele é o maior. Mas qual não foi a minha surpresa, Julie? Ao perceber que o maior endowment dos Estados Unidos, pelo menos, eu vou tirar Bill e Melinda Gates, até porque eu não tenho certeza se eles estão constituídos sob a forma de endowment, que o maior endowment era religioso. Ele era ligado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, com um endowment com 124 bilhões de dólares. Eles estão anos-luz à nossa frente, à frente de muitas instituições. E o que isso tem gerado para eles em termos de possibilidade de crescimento e estruturação da atividade que eles desempenham? É algo absurdo, não é? Então, veja, criar novos modelos que a princípio podem nem ser ou parecer tão inovadores assim, mas com uma capacidade de agregar valor muito grande, fazem com que toda uma atividade seja ressignificada. Certamente. Hoje, eu não sei quantos dos nossos ouvintes sabem, mas, por exemplo, as grandes igrejas, as mega churches, elas nem vivem necessariamente do dízimo. Elas desenvolveram negócios dentro de si que sustentam muitas vezes o operacional. Então, algumas têm bandas, outras têm cursos, editoras, mentorias, congressos, conferências que são responsáveis pelo orçamento da igreja. Porque chega um momento que aquela operação do dia a dia se torna insustentável para o crescimento que é necessário, para o crescimento que é demandado. Então aqui não é uma crítica, aqui é uma reflexão, é uma provocação a que a gente possa pensar temas velhos, eventualmente com uma cabeça nova, com um olhar novo, com um olhar diferente. Eu gosto muito da parábola, né, que Jesus fala. Eu acho que essa parábola fala muito sobre inovação, né, que é colocar vinho novo, né, em odres velhos, ou usar um remendo novo para uma roupa velha, né. Eu gosto muito dessa metáfora, dessa analogia, enfim, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente adora fazer uns remendinhos, né? Assim, pegar aquele processo, aquele produto que não é bom, aquele velho método que já está lá, né, há muito tempo. Não, vou fazer o seguinte, bota um remendinho aqui, né? Vamos mudar aqui a logo, né? Vamos, né, mudar a forma da gente se vestir, né, na igreja, que daí já vai parecer mais moderninho, né? Mas a essência, né, ela precisa mudar, né? Muitas vezes são as oportunidades que a gente tem de desafiar as nossas próprias crenças, né? É isso, Julie. Eu fico pensando, a partir daquilo que você disse, me veio à mente Jesus dizendo, cara, meu pai continua trabalhando até hoje. Depois de criar o mundo, depois de criar essa diversidade incrível da fauna, da flora, Jesus fala que o pai dele continua trabalhando, e eu acredito que Deus trabalha com inovação, no ramo da inovação. Você imagina então o que Deus está fazendo? Veja, a gente precisa mesmo reinventar processos, repensar estruturas, porque aquilo que foi bom e que nos trouxe até aqui pode, não mudando os princípios, precisar de novos momentos para que a gente chegue a determinados lugares também de forma nova. Veja, a estagnação, inclusive, ela não pertence à reforma. Um dos lemas da reforma que eu gosto muito, da reforma protestante, é reformado, sempre se reformando. O que significa isso? Sem deixar aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental, eu estou sempre repensando. Eu estou sempre olhando para mim mesmo e vendo
o que eu preciso para dar os próximos passos, para fazer a igreja avançar, para fazer o movimento Isso é chegar melhoria lá. contínua, né? É um dos princípios da administração moderna, né? Sim. A melhoria contínua. Eu vejo isso também quando Jesus fala sobre a videira, né? Sim. Que ele poda para que dê mais fruto. Então a gente precisa estar sempre fazendo isso com os nossos negócios, com os projetos, os produtos que a gente vende, né? O que eu posso podar aqui para melhorar? O que eu posso, né? O que eu posso estar sempre mudando, melhorando? E para isso se dá o nome de inovação incremental, né? Olha. Que é diferente da inovação disruptiva, que a gente estava falando aqui, dessas inovações faz algo que completamente novo, não isso, existe. que não existe, que vai ali disruptar, né, muitas vezes um mercado. Por isso esse nome, disruptiva, foi um conceito que foi trazido pelo Clayton Christensen, né, que escreveu um livro chamado O Dilema do Inovador, que é muito interessante. Mas existe a inovação incremental, que é essa, né? Eu estou ali podando a árvore sempre, vendo como é que ela pode melhorar, como é que eu posso melhorar o atendimento para o cliente, como é que eu posso melhorar a experiência do cliente, como é que eu posso melhorar esse processo, né? Como é que eu posso deixar ele mais fluido, mais eficiente. Estou gastando muito tempo para responder o cliente, como é que eu melhoro esse prazo. E isso tem que ser, todo líder, né? Todo gestor, ele precisa ter essa preocupação constante, né? E hoje a gente chama isso da liderança ambidestra. Porque tanto eu estou pensando o presente, como que eu melhoro o meu presente, como eu também estou pensando esse futuro. Tá, beleza. O produto hoje eu preciso estar melhorando. Mas será que daqui a um ano esse produto vai continuar sendo, assim, ainda tendo mercado? Como é que eu estou pensando a próxima novidade? Sim. Né? Os americanos chamam de head down e head up, né? Olhar para cá e olhar para frente. Exatamente. É aquele um pé no chão, mas a cabeça tem que estar lá nas nuvens, porque eu tenho que estar olhando o mercado, tenho que impulsionar essa visão e fazer isso com a equipe, porque você falou isso, né? O líder, ele é o reflexo da equipe e vice-versa. A equipe é o reflexo do líder, né? Então, se a equipe se ele não orienta a equipe, vai estar ali fazendo aquele processo do dia a dia e não vai estar pensando o novo. Se o líder está perdido, como que ele pode esperar que a equipe dele se ache, né? Se encontre? Lembrei, a igreja reformada sempre se reformando. Deixa eu pegar um outro link Por favor. de entrar aí não sei qual vai ser a próxima pergunta. Eu gosto de falar também dos grandes mitos da inovação, né? E eu acho que um grande mito que a gente precisa enfrentar hoje é que a inovação ela está associada à tecnologia, né? Não necessariamente, né? Olha. A tecnologia ela pode ajudar a viabilizar muitas inovações. Aliás, ela ajuda, né, a viabilizar. A gente tem agora aí a inteligência artificial que vem impulsionando, né, muitas inovações. Por quê? Porque democratizou a forma de acesso, né? Todo mundo consegue aí acessar no seu celular o ChatGPT, desenvolver um agente, desenvolver o seu próprio modelo ali, né, e aplicar na empresa de uma forma muito simples, que hoje antes era uma coisa que estava aí só à disposição dos grandes big techs, né? Grande big tech fica bem redundante, né? Mas o que é o ponto aqui, né? A tecnologia ela entra como um viabilizador, se necessário for, né? Mas a tecnologia hoje é uma commodity, é a parte mais fácil, né? Vamos dizer assim, da inovação. A inovação ela nasce realmente, né? De um problema que você vai resolver, de um desafio e da forma como você vai resolver isso. Então pode ser um novo produto, um novo modelo operacional, né? Você falou aí de alguns modelos. O endowment, né? É um novo modelo de negócio, uma nova forma de se organizar ali, né? Então, esse é um mito que eu gosto de falar, porque eu já vi muitas pessoas, inclusive empreendedores, muitas vezes pequenos, né? Que tem ali um pequeno negócio. Poxa, se eu tivesse acesso, né, a uma tecnologia, eu não consigo inovar porque eu não tenho tecnologia, ou não sou da área de tecnologia, né? Às vezes a pessoa não fez um curso na área, às vezes é de uma área, né, de humanas ou mais criativa, enfim, e acha que com isso não pode inovar. E isso é uma grande mentira. Olha só, é muito legal você falar sobre isso, a diferença entre inovação disruptiva e incremental. Por exemplo, a gente hoje em dia tem desenvolvido uma estratégia aqui no Endowment para levantar dinheiro de forma criativa, porque o nosso povo é um povo generoso, muito generoso, de verdade. O brasileiro é generoso. Mas a gente não pensa a longo termo, a gente não pensa a longo prazo. E, consequentemente, a gente acaba apagando incêndios. A gente acaba dando soluções imediatistas para problemas que, às vezes, não podem ser resolvidos de forma imediata. Então, é aquela história do cobertor pequeno.
sabe? Então, parte da nossa função enquanto fonte endowment e ser o primeiro, pelo menos cristão, tem os seus prós e os contras, é educar, é conscientizar, fazer as pessoas entenderem que é possível. E é tão legal ver, porque o nosso povo, além de ser generoso, também é inteligente. Então, o brasileiro, cara, tem uma capacidade tão grande de visualizar as coisas e abraçar essa ideia. E eu acho que é por isso que o Fonte tem feito assim tanto sucesso em ter novos doadores, e é uma ideia cativante e é uma ideia que mexe com o reino, enfim. Mas a gente também tem buscado formas de levantar dinheiro sem botar a mão no bolso das pessoas. Tipo, se você é um empresário que nos escuta nesse exato momento, a gente pode levar para a sua empresa soluções de pagamento através de um grande parceiro que nós temos. E ele vai substituir, por exemplo, as máquinas que você utiliza no seu estabelecimento comercial para débito, crédito, Pix, eventualmente até boleto bancário. E o que a gente fez? A gente desenvolveu uma parceria com esse grupo, e eles igualam a taxa para o empresário, para o comerciante, e dividem com a gente parte do resultado operacional deles. Então, o comerciante cristão, o empresário cristão, leva as máquinas para o seu estabelecimento comercial. Ele continua pagando as mesmas taxas, eu uso dizer que às vezes até um pouquinho menos, mas ele tem uma alegria em saber que aquele dinheiro que ele estava simplesmente perdendo para alguém, está indo parte dele para o Fonte, para fazer reino, para fazer o reino se movimentar de uma forma diferente, e eventualmente ele ganha até uma propaganda ESG para a sua empresa, porque todos os projetos que o Fonte apoia acabam sendo apoiados por ele também diretamente. Foi uma inovação. Com certeza, é uma solução criativa, né, que nasceu de um problema, né, de um desafio, e que gera valor, né? Tanto para o fundo quanto para a própria pessoa que está ali, né? Então, é disso que a gente está falando, né? No fundo, inovação. A inovação incremental, ela não é, vamos dizer assim, menos importante, né? A gente, por exemplo, quando a gente pega as inovações da indústria automobilística, elas são todas incrementais. E com certeza você prefere muito mais, né, dirigir o seu carro hoje do que dirigir um Fusca 1980. Você tem muito mais tecnologia embarcada. Né? Mas é uma inovação incremental. A gente ainda está falando sobre dirigir um carro, ele ter um banco, tem rodas, né? Quem sabe quando a gente tiver aí um carro voador, né, que a Embraer tá fazendo aí, a gente aí sim está falando de uma inovação disruptiva, está mudando, né, a forma. Mas a inovação incremental, ela gera valor, né? Isso acontece com os celulares também, né? Toda hora estão sendo atualizados, estão vindo com novas funções, é um novo sistema operacional, vai agregando novas funções e ali você está tendo incrementos, né? Julie, fala para mim, por favor, se você puder, compartilha com a gente qual foi o seu maior desafio na área de inovação na sua carreira e qual a sua função hoje no banco, né? Aquilo que você faz hoje, no dia a dia do banco. Hoje eu sou executiva na área de inteligência artificial e analítica, né, no banco. Acho que assim como os grandes bancos e grandes empresas, né, constituíram áreas para endereçar e para centralizar esse tema, então o banco tem uma unidade para isso. E a gente acaba atuando dentro do banco como um grande hub de soluções e tentando disseminar, né, o conhecimento analítico dentro do banco, que é você ter uma base de dados, você usar essa base de dados para você fazer modelos, para você criar soluções com uso de AI e gerar valor para o cliente, né, e para a própria empresa. Então, esse é um pouco do meu trabalho hoje. Eu trabalho especificamente com a parte estratégica, governança de dados, que é como que a gente cuida dos dados, estabelece, LGPD. Né, tudo isso. No caso do segmento financeiro, a gente tem toda essa parte da regulação e a gente tem um desafio que é usar todos os dados, né? A gente, assim, são muitos dados, muitas informações, como é que a gente conecta tudo isso com segurança, filtra de maneira que seja útil. Isso. Então, hoje é um pouco do desafio que a gente vive lá, e eu estava contando um pouquinho da minha história, como é que a inovação entrou assim na minha vida, assim, exatamente nisso, né? Conduzindo projetos, e eu fui vendo, poxa, é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de chegar numa área, pegar um projeto, pegar um processo para ser transformado, né? Falar, não, né? A frase que eu mais detesto ouvir, né? Por que alguma coisa é assim? Porque sempre foi assim. Uau.
É a frase que me tira do sério. Falei, não, então vamos mudar a partir de... O que a gente precisa para mudar esse processo? Uhum. E assim foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu fui tocando projetos e projetos. Acho que um dos mais relevantes ali logo no início foi o lançamento da conta digital do banco, né? Você comentou, né, um pouquinho sobre essa história. Acho que mais ou menos 2013, 2014, o Banco Central foi lá e colocou uma nova norma, né? E isso mudou o mercado, né? Fez com que novos players entrassem e ali surgiram, né, grandes fintechs que estão aí no mercado até hoje, e o banco também, né, se reinventou para lançar novos produtos e facilitar essa conquista de novos clientes, né, via digital. E assim eu fui tocando, né, vários projetos ao longo dos anos. E o que isso significou na prática para você, em termos de equipe, qual o tamanho dessa equipe, qual o tempo, o prazo desse projeto, acho que assim, o entregável foi o quê? Algumas lições, né, a gente não... Eu trabalho numa empresa grande, mas eu acho que não é diferente no caso de uma empresa pequena, seja ela uma startup, né, ou uma empresa que tem mais tempo, é que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, essa coisa de você ser esse mito, né, da genialidade de alguém que vem lá, recebe, né, uma iluminação divina e começa, e ele mesmo, na prática não acontece, né? A gente precisa envolver muitas pessoas, né, no desenvolvimento. Você pode ser aquele que vai levar o conceito, que vai levar a ideia, ou às vezes até vai liderar o projeto, mas você vai precisar de alguém de tecnologia, você vai precisar de alguém de comunicação, você vai precisar de alguém que entenda do cliente, enfim, né? Independente pode ser uma equipe pequena, uma equipe maior, caso a sua empresa seja maior, mas você não vai fazer nada sozinho. Então essa foi assim uma das grandes lições, né, ao longo dos anos que eu fui aprendendo. E você falou de desafio, né? Eu acho que o maior desafio quando a gente pensa em qualquer inovação é um desafio cultural, né? Porque o ser humano e todos nós, eu, você, a gente pode até gostar de falar de inovação, vir aqui e tal, mas assim, todos nós somos resistentes à mudança. Ponto. Eu gosto muito da mudança, desde que ela não me impacte. Eu quero fazer Eu vou ter que mudar minha rotina? Gente, é uma coisa assim, eu gosto muito de inovação, mas não mexa na minha mesa, não muda a minha mesa de lugar, né? Então, a gente tem isso, é um mecanismo de defesa, né? Seja lá o que for, a gente é resistente. Claro que algumas pessoas são mais, outras são menos, a gente estuda isso, tem até um ciclo de difusão da inovação, não sei se você já viu que é uma normal, assim, né? Não. E então você tem algumas pessoas que são early adopters, né? Que adoram ali rapidinho, né? Ver uma coisa nova. São as que primeiro. Exatamente. Aí você tem os outros 3 grupos que aos poucos vão entrando, né? E você vai ter alguns que vão entrar quando não tem outro jeito. Por exemplo, o WhatsApp, né? Ele rapidamente se difundiu no Brasil. Hoje o WhatsApp o Brasil é um dos maiores mercados, né, para o WhatsApp. Mas teve gente que entrou no WhatsApp só quando não teve mais jeito mesmo, né? Quando estava todo mundo da família, do trabalho, quando todo mundo... agora eu vou ter que instalar esse negócio. Então, vai ter sempre aqueles que são resistentes e vão ficar para o final. Isso é natural do ser humano. Então, a gente tem uma resistência à mudança. E quando você está levando um projeto, né, na sua empresa, ou mesmo... Você deve ter passado por isso, né? Você está lá, você acredita naquilo, você, né, defende apaixonadamente aquilo porque você acredita que aquilo vai dar certo, pode dar certo, mas você tem resistências, né? E eu acho que o maior desafio de qualquer pessoa que está conduzindo um projeto de inovação é lidar com isso, né? Com essa resistência à mudança, é fazer um bom plano de gestão da mudança, né? Então, eu já liderei projetos que mexiam muito em coisas importantes para as pessoas, né? E aí, como fazer isso? Você tem que se organizar e ser intencional. E vencendo as resistências. Vencendo. Você falou sobre comunicação, né? Sobre disseminar. Você está numa etapa aqui do fundo que você precisa ensinar para as pessoas o que é. Eu nunca nem ouvi endowment. O que é isso? É de comer, de passar do cabelo? Né? O que é esse negócio, né? Então, essa etapa da comunicação, né, de você explicar, é uma etapa super fundamental. Eu gosto muito de um exemplo do sabão Omo, por exemplo. Né? O sabão em pó, ele foi uma inovação no Brasil que nasceu ali nos anos 60. Quer dizer, não nasceu aqui no Brasil, mas veio para o Brasil nessa época. Até então, né, vou falar que eram as mulheres, porque, né, quem ficava em casa, muitas vezes fazendo o trabalho doméstico, era o sabão em pedra. Então, veio uma novidade que era o sabão em pó.
como é que usa esse negócio. Uhum. Então, boa parte das campanhas de comunicação do Omo, quando foi lançado, era mostrando como é que fazia. Uau. Então, tinha lá as imagens, né? Pegando o pó, misturando na Uau. água, né? As proporções, colocam tanto assim para deixar a Caramba, que roupa de molho. interessante. Entendeu? Por quê? Porque era novo para todo mundo. Até Uhum. então, era o sabão em pedra que eu usava. Então, agora vem um novo produto, eu preciso ensinar como é que faz, né? Uhum. Como é que ele é usado. E não é diferente em qualquer coisa. A gente está mudando a forma de remuneração das pessoas, por exemplo. Ó, seguinte, agora não vai mais ser um salário fixo. Vai receber um pedaço em cripto. Isso, agora parte do seu rendimento vai vir da sua performance. Então você vai ter algumas metas aqui e você não vai ser em dinheiro, vai ser em criptomoedas. Uau, já pensou? E aí, cara, vai mudar a minha vida. Quanto eu vou ganhar mês que vem, né? Uau. Vai mexer com a vida das pessoas. Então você precisa fazer todo um plano de gestão dessa mudança, que passa por comunicação, né? Passa por transparência, por levar as pessoas com você, enfim. Então, acho que assim, um dos grandes aprendizados, né, ao longo da minha vida, e aí estou falando aqui de uma grande empresa, né, onde eu trabalho, mas eu acho que não é diferente. Sim. Em qualquer realidade que você esteja mudando algo, a gente enfrenta isso dentro da igreja, às vezes com grupos, né? Você vem com uma ideia nova, a primeira resistência, não, peraí, por que você está mudando isso? Né? Então, trabalhar essa mudança cultural e essa resistência ao novo, acho que é o grande desafio de todo líder, né? Meus amigos, vocês podem ver porque eu fiz tanta questão de trazer essa jovem senhora aqui para conversar conosco. Muito obrigado, Julie, pela conversa, pelo papo. De verdade, aprendi bastante sobre inovação, sobre processos, sobre vencer resistências. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Foi um prazer ter você conosco e um prazer ter você, Julie. Espero que esse seja o primeiro de alguns papos que a gente vai bater aqui. Com certeza. Conta com a gente aí. É um prazer estar aqui também. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.